Aqui. Esse é o nosso terceiro mini curso de hoje, né? A gente está aqui com o Jonatas. O Jonatas, ele é formado em estatística pela Federal da Bahia, né? Ele é cientista de dados e diretor de pesquisa do governo da Bahia. Bom, hoje ele vai apresentar aqui para a gente o mini curso de PySpark. E a gente espera bastante que vocês gostem desse mini curso, né? Vai ser um mini curso aqui para encerrar a nossa leva de mini cursos da semana. E, bom, agora eu vou passar a palavra aqui para você. Sinta-se à vontade. Qualquer coisa aí, vamos estar no chat. Obrigado. Boa noite, quem chegou depois aí. No meu boa noite primeiro. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o chat falando aqui. Qualquer coisa, vocês me acionam aqui, por favor. Bom, já fui apresentado aí. Eu vou hoje falar um pouco sobre PySpark, Big Data. Eu já soube que recentemente, acho que foi o professor Felipe Tumenas, esteve por aqui falando sobre Spark.ly. Foi isso? Eu não... Acho que o Anderson soprou isso para o Pet. Mas, então, eu vim falar de hoje de uma outra... Foi Samuel, professor Samuel. Eu achei que tinha sido o Felipe Tumenas. O professor Samuel é do Federal do Pernambuco, Instituto Federal de Pernambuco. Bom, então, a gente vai falar sobre uma linguagem que, para o estatístico e para as escolas de estatísticas, ainda a gente não está muito acostumado. A gente está acostumado a falar de R, né? Então, a gente está começando a migrar um pouco para Python. Então, a gente já trabalha com R. A gente entra na graduação em estatística já falando de R, mas eu acho que vai ser uma migração natural a gente virar poliglota. Não vou nem falar bilíngue, porque o bilíngue a gente precisa de Python e R, mas a gente precisa um pouco de SQL. Então, vou falar logo poliglota, porque a gente precisa de, no mínimo, 3 línguas para estar aí nesse mundo de Data Science. Eu trouxe uns slides para vocês. Eu vou passar aqui pelos slides primeiro, e depois a gente vai para um projetinho hands-on, tá? Bom, deixa eu passar aqui, pronto. Deixa eu ver se... Beleza, então... Vocês já viram falar de Big Data, tem aquele conceitinho lá dos 3 Vs, né, do volume, velocidade, variedade. Então, que pode ser 5V, que pode ser 9V, enfim, tem vários Vs aí. Mas o que a gente está falando é o seguinte, de forma bem popular. Se seu computador não consegue processar um determinado conjunto de dados, a gente já está tratando aí de Big Data. Eu poderia pensar desse jeito. Tá? Porque tem gente que acha, Big Data só se você tiver com petabytes ou terabytes. Não, mas se você tiver com um computador e você tem um dataset ali que você não consegue processar nele, já é um problema de Big Data. E aí surge algumas soluções para trabalhar com esse tipo de situação, voltado para paralelismo. É aquela ideia de que você coloca esforços, divide a sua tarefa em vários pedacinhos, a gente vai falar um pouco disso na frente, para tentar resolver o seu problema. Tá? Então, assim, eu não vou ficar falando aqui de que, quantas mensagens de WhatsApp é gerado por segundo, isso a gente já sabe. A gente está na era do volume de dados enorme. Todo momento está gerando dados. Eu estou falando com vocês aqui, isso está gerando dados. E um terceiro V, que além do volume de dados, é a da variedade. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a minha voz aqui que está sendo gravada, né, é um dado não estruturado. Então, eu já tenho um tipo de estrutura diferente do dado.
A imagem que está sendo capturada aqui no vídeo já é um outro conjunto de dados que já é não estruturado. Tá? Então, a gente está acostumado a trabalhar com aqueles dados tabulares, retangulares, tudo arrumadinho, uma tabelinha, mas nem tudo é desse jeito. Então, tem um outro V, que aí a gente forma os 3 Vs principais, assim, que é da velocidade. Não velocidade de processamento, mas velocidade com que os dados chegam, certo? Então, imagine que você está monitorando um determinado processo e está chegando dados toda hora ali naquele processo. E aí eu vou mostrar para vocês hoje um exemplo aqui daqui no governo da Bahia, onde está sendo monitorado nota fiscais eletrônica. Então, todo momento tem gente comprando, 24 horas por dia. Até de madrugada, uma pessoa passa no posto de gasolina e preenche, bota um pouco de gasolina, ou enche o tanque. Tá difícil encher o tanque hoje, né? Mas gerou a nota fiscal. Então, assim, 24 horas por dia está gerando, toda hora gerando os dados, então a velocidade que os dados são gerados é enorme. Então, a gente tem problema de velocidade de geração de dados, a gente tem problema de volume, dados massivos sendo gerados, e a gente tem um problema da variedade do tipo de dado. Então, aí, nesse tipo de situação, a gente precisa de métodos não tradicionais ou frameworks não tradicionais para fazer análise de dados. E aí surge o Hadoop. O Hadoop veio com aquele conceito de MapReduce, onde você pegava a sua tarefa, quebrava em vários pedacinhos, processa vários esses pedacinhos, depois reúne a informação. Pense na contagem, né? Você pega o seu conjunto de dados, quebra em blocos, conta coisas em cada bloco desse, e depois você reúne a contagem. Tem como fazer isso, por exemplo, no R, com o ReadA, por exemplo, do Tidyverse, você consegue ler o conjunto de dados em blocos e vai fazendo a tarefa nesses pedacinhos e depois junta. Tá? Eu já vi o pessoal, se não me engano, foi o Júlio Trescente falando sobre isso num cursinho que eu fiz com eles lá, da Curso R. Eu já estou fazendo propaganda da Curso R, pessoal muito bom, tá? Lá de São Paulo. Não sei se foi o Júlio ou foi o Fernando. Mas tem como trabalhar com o ReadA fazendo isso. Ou seja, dá para fazer Big Data no R sem precisar de Spark, tá certo? Só é ter as manhas. Conversa lá com o Júlio que você vai ver como é que faz. Então, mas depois do Hadoop, e o Hadoop ele processava em disco, e aí gerava um problema de recursos e tempo, e depois disso surge o Spark. Tá? Então, o Spark é um framework aí para você processar dados assim, multilinguagens, como está aí, essa é a página inicial aí do Spark, e você dá para trabalhar com engenharia de dados, ciência de dados, enfim, diversas tarefas na área de dados e com várias linguagens diferentes. E a ideia do Spark é muito parecida com a ideia do Hadoop, só que ele processa em memória. E aí ele é 100 vezes mais rápido que o Hadoop, às vezes. Dá para você fazer Hadoop, ou dá para fazer processamento com Spark, inclusive com um notebook assim, vagabundo igual o meu. Tá? Anderson Ara, professor Ara, daí da UFPR, quando esteve aqui na Bahia, ele fez um trabalho junto com a estudante de graduação, onde processava ali milhões de dados do Bolsa Família, utilizando, se não me engano, um Core i3 com 4 GB de RAM. Depois, Anderson pode falar aí no chat, será mais ou menos isso. Tem um artigo dele sobre isso. Fazem estratégias para processar. Deixa eu acompanhar o chat aqui. Então, assim, tem condições de você 1 bilhão de observações, 100 gigabytes de dados, com um notebook vagabundo e 3 com 4 GB de RAM. Tá? Tem que pegar as manhas aí com o Anderson. Ó, 4 GB de RAM.
Meu celular tem, acho que é 6, ou é 8 de RAM. Mas, enfim, vamos lá. Então, veja o que está acontecendo hoje. A gente sofria para pegar um conjunto de dados pequeno, mas foi com Spark AI. Sim, é isso. Usou um framework adequado, mas com um recurso computacional bem vagabundinho. Tá? Desculpa aí, chama notebook de vagabundo. É o recurso, né, notebook. Então, assim, o Spark, ele surge, ele é gratuito, né? O framework em si, ele é open source, e você tem várias plataformas para trabalhar com ele, certo? Eu vou passar aqui para mostrar que nós temos aquela questão da multilinguagem, tá? Então, você pode trabalhar com R, pode trabalhar com Python, pode trabalhar com SQL, Scala, Java, tá? E aí você tem o Spark SQL, mais os data frames, e aí dá para você, por exemplo, fazer queries SQL, ou utilizar a API para soltar jobs em R ou Python para dentro do Spark, tá certo? O Spark Streaming serve para você pegar dados em tempo real, e tem aí o MLlib, que é para você fazer modelos de aprendizado de máquina com Spark. Tá? Então, assim, de forma geral, a ideia, já falei para vocês, é divisão e conquista, né? Você quebra a sua tarefa em vários pedacinhos e vai aplicando o seu tratamento em cada pedaço, e depois você reúne o resultado. E aí você pode fazer isso de duas maneiras, tá? Pode ser de forma standalone ou cluster. Standalone é quando você pega um computador e você escala o seu recurso dentro dele mesmo. Então, você divide ali nos cores de processamento do próprio computador. Tá? Então, ele vai paralelizando dentro do próprio computador. E o cluster, você tem vários computadores diferentes, que pode ser com recursos diferentes. Pode ser um computador bem robusto e ter outro computador com 4 de RAM, enfim. Então, você monta seu cluster e aí você divide as tarefas, e cada computador vai fazer um pedaço da tarefa, e depois reúne os resultados e te entrega de volta, tá? Então, tem essa figura aqui, deixa eu baixar aqui, puxar para o lado. Essa figura mostra um pouco aqui como é que funciona o cluster, né? Então, você está aqui no Spark Context, a gente vai ver isso aqui na prática. Então, aqui é um client, você está no seu computador, dispara um trabalho, um job lá para o cluster, e aí você tem aqui o cluster manager, que está ali, é um master, né? Ele está gerenciando todo o cluster, e ele divide as tarefas nos computadores trabalhadores, né? Nos workers. E aí, cada worker realiza as tarefas e devolve o resultado para o cluster manager, e ele junta os resultados e devolve para a gente aqui no client fazer análise. Então, essa ideia, assim, por trás, a ideia aqui não é falar de engenharia de dados, nem de arquitetura, tá? Então, a ideia aqui é a gente falar do PySpark. Mas também tem esse outro formato aqui, que é no on-premise e o cloud, onde você pode ter os computadores dentro da sua própria organização ou na nuvem, tá? Eu vou mostrar um case aqui do governo da Bahia, onde a gente está trabalhando com dados de notas fiscais eletrônicas, e nós montamos um cluster agora de computação distribuída, estamos testando, tá? Então, a ideia é que a nota fiscal passa lá pelo caixa, então você compra um pão, e aí gera a nota fiscal, você vai lá, bota gasolina, gera a nota fiscal, e aí passa pela rede governo e vai para a sala cofre. Essa sala aqui é protegida para incêndio, ventania, inundação, enfim. É uma sala cofre mesmo para guardar os dados. E aí a gente tem alguns ETLs rodando, então ele vai extrair dados aqui da sala cofre, vai fazer transformações e dar carga no Data Lake,
e são em servidores físicos, aqui não está em cloud, tá? É on-premise. E aí a gente tem aqui scripts de data science e também de engenharia de dados rodando em cima desse data lake, que depois esses resultados geram produtos de dados. Tá? Essa é a ideia. A gente está em fase de implementação disso aqui. Né? Já conseguimos jogar dados de ponta a ponta e já gerar alguns produtos de forma, assim, gerando alguns MVPs, mas ainda é teste, tá? Hoje a Bahia gera em torno de 100 milhões de notas fiscais, né, por mês, e essas notas fiscais têm dados do consumidor, dados do fornecedor e dados do produto, do preço, da quantidade, enfim. Então, nós temos aqui os dados guardados e agora a gente está com acesso. Claro que com toda a segurança que rege a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, enfim, toda a governança de dados foi pensada nisso aqui. E aí, falando dos frameworks, nós temos aqui o Data Lake, já onde os dados estão armazenados. Então, a gente tem aqui um cluster de processamento distribuído, rodando Spark. Um Data Lake aqui tem um HDFS. E aí a gente solta os jobs em PySpark ou SparkLR, usando algumas IDEs, né? A gente tem RStudio, tem o Zeppelin, enfim. E a equipe aqui... Opa, Rafael. Tem esse produto que é o preço médio, mas a ideia aqui nossa é um pouco diferente, é para a gente gerar outros produtos de dados, gerar outros estudos. Também tem o preço da hora aqui. E aí, enfim, a gente tem aqui rodando alguns pacotinhos para poder utilizar aí essas ferramentas. Bom, só uma outra forma de a gente enxergar aqui, né? As tabelas. Tem uma primeira ETL, vai para o Data Lake, a gente roda aqui os ETLs, guarda num Data Warehouse em Postgres e depois é consumido aqui para produtos de dados. Eu trouxe aqui algumas visões para vocês verem como é que funciona assim, no on-premise. Aqui é o HDFS, né? Então, a gente consegue ver ali as pastas do HDFS, armazenamento. Tem um monitor, basta a gente acessar ali com IP e a porta certinha. Tem o monitor do Spark, então a gente vai vendo aqui o quanto de recurso, quem está soltando os jobs, então, o que está rodando, quanto de está consumindo de recurso, não é? Aqui é o usuário, enfim, apaguei aqui para a gente não... são dados mais da empresa, tá? E aqui eu trouxe alguns links para vocês depois. Claro que a melhor documentação, às vezes é livro, mas para o que a gente está tratando aqui, a própria documentação do Apache Spark, e lá na GCP, na Google Cloud, no Azure da Microsoft, na AWS, tem muita documentação e Databricks. Só para a gente fechar essa parte aqui, falar também do Databricks. O Databricks é uma plataforma que roda Spark na nuvem. Assim, o pessoal criou o Spark, criou o Zeppelin, criou outros recursos gratuitos, open source, depois juntou tudo isso e é gratuito isso, tá? Tá lá, open source. Depois criou na nuvem um produto que é pago, que você consegue processar dados e guardar seus dados lá no Data Lake, utilizando toda essa tecnologia, só que paga. Tá? Então, é o Databricks, e assim, as grandes organizações hoje estão migrando tudo para Databricks. Tá? No passado, era a Cloudera, que era o Hadoop, e depois agora tem o Databricks para Spark. Eu vou fechar aqui essa apresentação. Vou abrir aqui.
Acho que vocês estão... Deixa eu puxar para baixo. Eu tenho Hoje eu estava olhando, tem umas coisas muito espalhadas por aí. Então, aqui no Medium, eu tenho 2 posts sobre Databricks. Então, como você criar a sua conta no Databricks, enfim, trabalhar com processamento em computação distribuída, utilizando esse recurso aí que é pago, mas eles têm uma conta, né, que é o Databricks Community, se não me engano. E aí, aqui tem um passo a passo para você criar seu próprio cluster, né? E trabalhar com HDFS, Spark, tudo isso na nuvem de forma gratuita. E aqui eu tenho um outro post, lá do ano passado, já faz mais de um ano isso, que eu mostro como fazer os primeiros processamentos utilizando Databricks. Tá? Então, se vocês tiverem interesse depois de conhecer o Databricks, tem uma versão gratuita. Então, é uma forma de você trabalhar com Spark, quer dizer, trabalhar com todo esse mundo de Big Data, né? Com o Hive, que é o Data House que está por trás, trabalhar com HDFS, com Spark e com todas as linguagens dentro do Spark. E o Databricks faz isso de forma perfeita. É muito, muito bom. As empresas estão migrando para isso. Bom, eu tenho um outro post que está foi um embrião de um blog que a gente fez no governo da Bahia, e aí mostra como você trabalhar com Big Data Spark no R, com Spark A. Então, aqui mostra os primeiros passos, como você instalar o Spark A. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, entra depois aí nesse blog e procura. E hoje a gente vai trabalhar com o Google Colab. Tá? O Google Colab ele fornece uma interface para computação em nuvem, e ele te dá uma máquina virtual com 12 GB de RAM, 100 GB e pouco de armazenamento. Então, dá para você brincar com Python e R ali dentro. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o Google Colab, que é mais fácil para você aprender, não precisa instalar nada, tá? Muito tranquilo. Então, quem quiser também saber como fazer a instalação no Google Colab, eu tenho esse post lá no blog da Fly. A Fly é uma empresa aí de inteligência artificial e data science. Eu sou professor lá no MBA deles. Então, eu fiz esse post aqui lá no blog falando como dar seus primeiros passos, né, com Big Data e PySpark no Google Colab. Tá? Então, está aqui passo a passo até você instalar e utilizar. Bom, e por fim, para a gente meter a mão na massa, passou 1 minuto aí do meu planejado, eu queria, nessas primeiras horas, falar tudo isso, já é 8h31. Vamos utilizar nossas próximas 1h30 aí, metendo a mão na massa. Eu não sei se a gente vai conseguir rodar tudo, eu vou rodar as primeiras coisas aqui, e depois eu vou seguir com o que já está rodado, porque demora muitas vezes, tá? Algumas coisas, porque... Tá, vamos lá. Colab, tá? É a plataforma do Google, que ele oferece ali para você trabalhar com a máquina virtual, rodar Python R de forma gratuita. Né? Você pode criar aqui um novo notebook e trabalhar aqui dentro, na nuvem, tudo guardado no seu Google Drive, certo? Então, eu já tenho aqui quem não conhecia Google Colab, vai se cantar aí, porque, assim, para tarefas de aprendizado, eu acho muito bom, porque você consegue uma máquina com 12 GB de RAM, sem gastar nada, e já vem tudo instalado ali atrás. Tá? Não precisa ficar se preocupando com a parte da arquitetura. Bom, então eu tenho um notebook que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, a ideia é trabalhar com PySpark. Vou mostrar alguns recursos para você de PySpark. Então, o PySpark
é uma API, né, que consegue ligar o Python no Spark, de forma bem grosseira. Então, assim, você escreve como se estivesse escrevendo em Python, e isso é interpretado para Scala, que é a linguagem nativa do Spark. Então, você não precisa aprender Scala. Você já conhece as rotinas e as sintaxes do Python, você vai lá, escreve em PySpark, e o próprio Spark transforma isso em Scala e interpreta. Assim como acontece com o Sparklyr. Tá? Você escreve em R e o Spark transforma isso em Scala e roda. Olha, eu não sei se vale a pena não, viu? Se você já sabe R, usa Sparklyr. Se você já sabe Python, usa PySpark. Se você quer se preparar para o mercado, então estude PySpark, porque o mercado vai usar PySpark. Não sei se vai ter... Assim, quando você vê as vagas de emprego, o pessoal está pedindo PySpark. Lá no governo da Bahia, que a gente utiliza muito R, assim, a gente vem da estatística, e a estatística, a gente é formado em R. Nesse caso, a gente deu continuidade com o Sparklyr. Mas aos poucos a gente está tentando ver algumas coisas também com Python, certo? Se eu não me engano, aqui é a 3.6, Givaldo. Não, Vitor, a própria API vai transformar. Então, ele vai transcrever isso e vai rodar lá. Já é nativo. Não é uma... Assim, ó, o Sparklyr foi criado pela RStudio, o POSIT hoje, né? E porque ele roda muito bem com o Tidyverse. Mas a linguagem nativa em R, o pacote nativo em R para Spark é o Spark R, né? Então, e aí ele já converte direto. Tá? Então, assim, se você quer mais rápido... Mas eu não vejo diferença assim. A velocidade está lá no Spark. Tá? Você escreveu aqui, ele vai processar lá. Bom, então eu vou conectar minha máquina virtual. Ela está alocando recurso. Tá? Tá conectando, inicializando. Perceba, está conectado. Ó, não sei se está aparecendo aí para vocês, deixa eu ver aqui. Pronto. Está conectado no back-end com Python 3, 12,68 GB de RAM em um disco de 107,72 GB. Veja o seguinte, o disco já está consumindo 38,36 GB. Eu não fiz nada, eu só conectei. Como é que eu já gastei 40 GB? É porque ele preparou tudo, já está tudo instalado. Né? Já está instalado o Python, já está instalado o Spark, o Spark não, já está instalado o Python, já está instalado o Linux para poder rodar. Então, ali por trás é uma máquina com Linux e o Python instalado. Beleza? E algumas bibliotecas. Tem algumas bibliotecas que já vêm, muitas bibliotecas já vêm instaladas, você só faz importar, não precisa nem instalar. No caso aqui, perceba, já está rodando a minha máquina, eu preciso instalar o Java, né? Então, o que é legal do Google Colab, né? Notebook, você coloca texto, imagem e código tudo junto. É como se você estivesse escrevendo no Markdown, mas é um pouco mais intuitivo. Assim. Hoje teve a palestra do quarto, né? Com a Ayana. Eu falei com ela há uns meses atrás. Precisa trocar essas ideias lá com a STF, hein? Bom, então aqui instalei o Java. Agora eu vou ter que baixar o... Deixa eu ver esse chat aqui. Eu vou ter que fazer o download do Spark.
né? Ele baixa aqui com zipado e depois vai descompactar. Isso vai demorar um pouquinho, aí uns 2 minutos, 3 minutos, e aí a gente vai aproveitando e conversando sobre o problema que a gente vai trabalhar aqui hoje. Na sexta-feira, comecei a preparar a aula de hoje, enfim, doideira. E aí eu fiquei pensando no que trazer para essa aula. E aí eu pensei o seguinte, ó, estamos falando de graduação, não sei se o pessoal aí, a idade, mas tem gente que talvez curte, eu já fiz o download aqui, vou rodar agora aqui, vou importar essa biblioteca do sistema operacional, né, e configurar algumas variáveis de ambiente, e vou rodar aqui, ó, para instalar essa biblioteca, um Find Spark, e vou importar aqui essa biblioteca. No Python, você coloca lá para instalar o pip install e o nome da biblioteca, geralmente já vai. E para importar uma biblioteca, você coloca import o nome da biblioteca. No R, a gente coloca lá library e o nome da biblioteca entre parênteses, né? Para poder carregar. Biblioteca não, pacote. No R, a gente chama de pacote. E no Python, você coloca import o nome da biblioteca aqui. O Jó David me antecedeu aí, falou de Python também, então vocês já estão bem familiarizados, já vê aí certinho. Então, o problema de hoje, o problema de negócio de hoje é o seguinte, não sei se vocês conhecem a Gamers Club, né? É uma plataforma. Ô, meu querido, meu conterrâneo aí, meu nordestino, tamo junto aí, hein? Então, a Gamers Club é uma plataforma de jogos de tiro de primeira pessoa, né? Então, é uma plataforma profissional de jogos. E aí, eles disponibilizaram um dataset lá no Kaggle, né? O Theo Calvo. Quem aí conhece o Theo Calvo? Quem não conhece, deixa eu ver se eu deixei aqui. Eu ia deixar já pronto aqui, ó. Theo Zera. O Theo Calvo, ele é o Head of Data da Gamers Club. O cara manja muito, é estatística, manja muito e sabe muito de SQL, tá? Quem não viu ainda, assista as lives dele no Twitch. Ele abre a live lá e vai codando ao vivo, fantástico. Ele tem construído um data lake que aí, se você se associar ao canal dele lá na Twitch, você tem acesso e pode brincar também com o data lake que ele está construindo lá. E ele deixou aqui no Kaggle um dataset que fala do CSGO, né? O CS, aquele Counter-Strike, aquele jogo de tiro em primeira pessoa. Já brinquei muito disso na minha adolescência. Hoje não mais. Mas para quem gosta e tem um problema de negócio na área de gamer, certo? Então tá aí o dataset, tá público. Se vocês quiserem brincar, tem 4 tabelas, né? Tem aqui a tabela que tem as estatísticas dos jogadores, tem uma tabela que trata dos jogadores, uma tabela que trata das medalhas, né? Então, hoje, o que foi que eu fiz? Eu peguei só 2 tabelas, e depois vocês podem expandir essa análise com mais uma outra tabela e melhorar um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje, certo? Então, o nosso problema de negócio é o seguinte: imagine que você chegou em determinada data e você precisa soltar ali a campanha chamando as pessoas para não deixar de acessar a plataforma, né? Mandaria uma mensagem para todos, ou eu veria, por exemplo, aquelas pessoas que não têm chances de probabilidade pequena de acessar a plataforma, e aí sim eu concentraria esforços nesse grupo. Tá? Assim, é um problema de classificação, muito parecido com os problemas de crédito, onde você quer ver a probabilidade de uma pessoa pagar um empréstimo, a probabilidade ou de uma pessoa ficar doente,
ou uma pessoa deixar sua carteira, tá? Depende do negócio, mas o problema é muito parecido, é um problema de classificação. Então, é binário, é 0 ou 1, eu vou baseado nas informações do jogador e das estatísticas dos jogos, eu quero classificar se essa pessoa vai ou não vai acessar a plataforma na semana seguinte. E para aquelas pessoas que vão acessar a plataforma, eu já não teria esse esforço de ficar criando peça publicitária, campanha, mandando mensagem, e eu concentraria esforços, por exemplo, só num grupo que tem uma chance pequena de acessar a plataforma. É um problema, assim, bem toy mesmo, só para a gente brincar aqui, mas eu não queria trazer hoje um dataset que todo mundo já usa. Por exemplo, pega lá o dataset dos fumantes, e, enfim, ou de crédito que já está batido lá na UCI. Quis trazer um dataset diferente. O Theo colocou, não tem muito tempo, isso na plataforma. Deixa eu ver aqui a data que ele publicou. Bom, daqui a pouco eu vejo isso direitinho, mas não tem muito tempo que esse dataset está aí na plataforma. Aqui, há 8 meses. Tem 8 meses. E poucas pessoas ainda utilizaram esse dataset. Então, eu disse, não, vou brincar com ele lá na semana. Tá certo? Então, nós temos um problema de classificação, mas antes eu vou precisar fazer um pouco de ETL aqui. Tá? Então, o que a gente estatístico faz é pega os dados brutos, né? Carrega eles, faz um pré-processamento, faz uma análise, e depois a gente parte lá para fazer modelagem. Então, vou voltar aqui para o... Então, eu vou importar 3 bibliotecas, tá? O PySpark, ele já foi instalado. O PySpark SQL e aqui o Spark Session para eu poder iniciar uma sessão Spark. E aqui eu estou criando uma sessão Spark, tá? É como se fosse o Spark Context. Não sei se você lembra daquela figurinha, que é onde eu vou soltar os jobs para o cluster. O cluster, e aí o Spark Context vai mandar para o master o link do repositório Kaggle. João, tá aqui, ó. Eu vou deixar um repositório no GitHub, com esse notebook. Tá? E depois vocês podem rodar em casa e refazer as análises, tá? Esse notebook eu vou deixar disponível no Git da aula de hoje. E aí, então, aqui o Spark Context é que vai fazer o controle. Eu digo para ele o que eu quero, ele joga para o master, e o master distribui para os workers. Tá? Então, a todo momento que eu vou fazer algo aqui, eu vou ter que chamar o Spark Context. Certo? Bom, eu vou rodar essa biblioteca do Drive, para eu poder acessar meu Google Drive. Ele está me pedindo permissão para acessar meu Google Drive. E aí, quando você roda você conecta a máquina virtual no seu Google Drive. Então, olha que legal. Você pode deixar as coisas tudo armazenado no seu Google Drive e brincar com os datasets que está lá. Pronto, já carregou. Então, aqui eu vou fazer um read CSV. Esse arquivo está em CSV. Tá? O primeiro, eu vou pegar a tabela de jogos. Tá? Então, eu vou dar aqui um read formato CSV, né? E aqui tem o delimitador, é o vírgula. Tem cabeçalho, sim.
o encode UTF-8 e onde é que está o caminho dos dados. É como se fosse um read underline CSV do... Eu apaguei o arquivo lá da semana, eu mudei o nome na pasta. Bom, ainda bem que eu deixei isso já rodado tudo bonitinho aqui, tá? Então, eu vou pegar o que já está rodado aqui e a gente vai passando, porque também já são 10 para as 9. Então, eu carrego aqui, é como se fosse o read underline CSV lá do read.a ou o read.csv da biblioteca padrão do R, do Base. É bem simples assim. Mas na prática, pessoal, na prática, os dados não são guardados em CSV. Tá? No Data Lake, se guarda o arquivo em Parquet, que é um tipo de arquivo que, em vez de ser orientado à linha como o CSV, ele é orientado à coluna, e a taxa de compressão é altíssima. Tá? Bom, então eu tenho esse método aqui, o type, ele vai me dizer esse objeto, qual é o tipo. Então, perceba, o JDavid, eu estou falando o seu nome certo? Eu não sei se é JDavid ou JDavid, eu tenho essa dúvida. Está perfeito. Então, JDavid, beleza. Ele deve ter falado aí de um data frame do Pandas, tá certo? Mas perceba, aqui é um Spark data frame, é diferente. É diferente. Então, aqui eu uso o método .show, ele vai me mostrar os seus dados, é como se fosse ali um head do Pandas. E aqui eu dou um print schema, ele vai me mostrar um esquema do meu Spark Data Frame. Então, ele está dizendo, ó, tem esse ID Lobby Game, que é do tipo inteira, tá? Tem essa aqui, ó, QD Trade, que é uma double, e aí tem essa aqui, ó, DT Create AT, que é uma string, tá? Então, ele está me dizendo um tipo de variável. Eu dou um ponto count aqui para ver quantas linhas tem. Então, tem 184.152 linhas. Eu dou um ponto columns e aqui eu vejo as colunas. Eu estou falando assim que aqui vocês trabalham muito com R na semana de estatística da UFPR, porque eu sei que está o berço da estatística com R no Brasil, está aqui na UFPR. Há 20 anos atrás, praticamente, quando eu comecei na estatística, eu comecei a utilizar as apostilas do professor Paulo Justiniano, daqui da UFPR. Só tinha apostila dele em português na internet. Então, assim, o R está aqui dentro. Então, assim, um pouco diferente, quando você está usando o R, você usa o pipe para entubar assim, a sua análise, o seu script um depois do outro. No Python você usa o ponto, né? Diferente do pipe lá do R. Então, aqui eu estou dando um len para ver quantas colunas tem, 38 colunas, e aqui com dtypes eu posso ver o tipo de cada variável também, fora do esquema. E agora eu vou fazer algumas transformações. Então, eu vou precisar importar essa biblioteca sql.functions, e aí eu vou pegar aqui o estrela para pegar todos os métodos e funções dessa biblioteca. E a primeira transformação, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é visualizar. Veja, é bem parecido com Tidyverse, né? Que você dá um select para selecionar colunas. Então, é como se eu estivesse fazendo, ó, jogos, pipe, select, enfim, muito parecido. Tá? Só que aqui eu estou entubando com ponto e não com pipe. Entubando, encanando, né? Dizer assim. Então, eu tenho essa coluna aqui de data, e só que ela está no formato string. Então, eu quero transformar ela para data. Então, eu vou usar aqui essa função if column,
é como se fosse um mutate lá do Tidyverse. E aqui eu coloco o nome novo da coluna e eu coloco a coluna antiga e a transformação que eu quero. Então, eu quero que ela transforme para tipo data, né? Então, eu coloque para data essa coluna que está em formato de string. E aí eu rodo novamente, dou uma olhada e veja essa coluna, agora ela está no formato data, né? Já mudou aqui o formato dela. E agora eu vou pegar a tabela de jogador, vou ler a tabela, lembrando, ó, SC, o que é SC? É o Spark Context. Eu estou dizendo, eu quero que você leia dentro do cluster. Tá? Ele vai pegar o CSV e vai levar para dentro do cluster. Vai distribuir isso. Aqui eu estou olhando também o Spark Data Frame, estou dando um ponto show para ver. Aqui eu já tenho, ó, o ID do jogador, se ele tem uma conta no Facebook, no Twitter, né, no Twitch lá da Amazon, de qual país que ele é, a data de aniversário e a data que se registrou. Estou dando um print schema aqui para ver o esquema desse Spark Data Frame e estou contando aqui, tem 2.716 linhas, ou seja, jogadores. E aqui eu vou fazer agora uma transformação, né? Vou transformar essa coluna, que é a data de registro, em data, e depois eu vou ter que fazer uma conta com ela. Então, eu vou criar aqui uma coluna auxiliar, que eu estou chamando de data de cálculo. O que é isso? Eu estou dizendo, eu quero que crie uma coluna com essa data aqui, ó, 3 de janeiro de 2022. Tá? Então, ele criou essa nova coluna aqui. Agora, eu vou pegar a coluna de data de registro e data de cálculo que eu criei agora e vou transformar no tipo data. Né? Veja, aqui agora elas estão no tipo data. E agora eu vou fazer a subtração. Eu vou fazer a diferença entre a data que ele se registrou até a data que eu coloquei aqui fixada. Tá? Então, quando eu faço essa diferença, eu estou usando esse método aqui, ó, datediff, ele me dá uma nova coluna, tá? Ó, o tempo de registro. Perceba, eu disse, eu quero que calcule a diferença das datas e salve no tempo de registro. E está calculado aqui, ó, em dias. Tá? E aí eu vou apagar, eu uso o método drop, estou apagando essas 3 colunas que não é interesse mais para mim. Tá? Eu só quero se ele tem conta no Facebook, no Twitter, no Twitch, qual país ele é e quanto tempo de registro tem. As outras 3 colunas eu apago. E aí, veja, eu tenho um dataset todo bonitinho, arrumadinho. Agora aqui eu vou fazer a engenharia de recursos, né? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho algumas variáveis lá na minha tabela de jogos. Então, assim, a quantidade de algumas estatísticas. Tá? Eu não vou passar todas aqui. Olha o tanto que eu resumi. Mas, assim, eu vou fazer um group by com ID player, ou seja, para cada jogador, eu vou resumir as estatísticas de jogos delas, tá certo? Para cada jogador. Então, eu estou resumindo com a soma aqui, tá? Então, eu tenho aqui a soma de cada uma dessas variáveis. Poderia utilizar uma outra estatística resumo, mas perceba, eu no início da live eu falei que eu estava pegando um problema bem toy, tá? Eu não estou me comprometendo aqui com o resultado de negócios, mas com o resultado de hoje você vai ver que já vai ser melhor utilizar um modelo do que usar um modelo nulo. Mas, assim, qual é a melhor forma de fazer essa feature engineering aqui? Aí depende de quem conhece o negócio. Seria melhor média, ou seria melhor a soma, ou seria a variabilidade? Aí não sei, aí tem que testar e brincar. Aí é com o Theo Calvo. Aí, se tiver uma vaguinha aí, Theo, me contrata, tá?
Então, assim, que aí a gente vai brincar um pouco lá e ver qual é a melhor forma de resumir esses dados. Então, eu escolhi aqui, era um problema que não ia trazer tanto lucro nem prejuízo, é só para a gente brincar, e a ideia é aprender PySpark. Então, eu resumi aqui as estatísticas para cada jogador. Tá? Então, tem número de mortes, número de pontos que ele fez, o número de vezes que ele acessou a plataforma, quantas mortes ele fez por faca, quantos headshots ele fez, quantas vezes ele acertou um tiro na cabeça, enfim. Quem gosta de jogo de tiro conhece todas essas estatísticas, tá? Quantas vezes ele matou, quantas vezes ele morreu, mas enfim. O que a gente tem aqui é as estatísticas para cada jogador sendo resumida. Então, para isso, o que eu fiz? Dei um group by, ou seja, para cada jogador, agregue essa variável pela soma, essa variável pela soma, e aqui eu fiz o quê? Pela contagem. Ó. Quantas vezes ele abriu uma sessão do jogo, certo? E aqui no final eu peguei a máximo, a última vez que ele acessou a plataforma, a última vez que ele abriu uma sessão do jogo. E agora eu tenho aqui uma tabela de covariáveis, tá? Eu tenho uma tabela de covariáveis. Então, para cada jogador, eu tenho as informações dele. Aqui eu dou um print schema para dar uma olhada. Eu estou agora fazendo aqui uma transformação muito parecida com aquilo que a gente fez, tá? Fixou uma data, só que agora eu estou pegando o seguinte, ó. O dia seguinte é 4 de janeiro, fixei, e pego a diferença, né, com a última vez que ele acessou a plataforma. Tá? Então, estou calculando aqui, ó, quantas vezes o tempo fora do jogo. Tá? E aí eu criei aqui essa nova variável e depois eu vou apagar aqui essas duas colunas de data que não servem mais para mim. Tá? Deu drop aqui, ó, dessas duas colunas. Então, eu tenho várias informações das estatísticas do jogador. Tá? Quantas vezes ele matou, quantas vezes ele morreu, quantas vezes ele matou de faca, quantas vezes ele jogou bomba, quantas vezes ele desarmou uma bomba, quantas horas ele passou jogando, quanto tempo ele tem da última vez que ele acessou a plataforma para jogar. Então, eu tenho muita informação do jogador. Tanto do acesso na plataforma, quanto da performance dele no jogo. E agora aqui eu tenho meu conjunto de dados de covariáveis, tá? 1486, 26 colunas. Tá? E o que eu vou fazer aqui agora é um join do banco covariáveis, que é a estatística do jogador, com aquele outro conjunto de dados que tem as informações do jogador. Quais são as informações dele? A data de registro, lembra? Deixa eu retornar aqui para cima. Ó, a tabela jogador, no final ficou o quê? Se ele tinha conta no Facebook, no Twitch, no Twitter, qual país ele era e quanto tempo ele tem dentro da plataforma de registro. E aqui embaixo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um join. Eu estou juntando essas duas tabelas. As estatísticas que esse jogador teve e as informações pessoais dele. Tá? Cadê? Aqui. Gente, só uma pergunta. Está muito pequeno? Vocês querem que eu dê um zoom? Agora que eu pergunto isso. Damos. Tá ótimo. Beleza. Então, eu fiz o join aqui, tá? Lá no Tidyverse seria um left join do deployar, né? Aqui, ó, veja, eu estou pegando a coluna de covariáveis e trazendo a coluna de jogador e juntando com ela, fazendo join.
E qual é a chave primária que vai ligar essas duas tabelas? É o ID do jogador. Tá certo? Então, agora eu tenho aqui essa coluna, esse banco de covariáveis, que tem tanto as estatísticas do jogo, quanto algumas informações pessoais do jogador. E aqui eu vou calcular minha variável resposta da seguinte forma. Eu vou pegar e vou ver o seguinte. Eu vou filtrar, olha aí de novo. Gente, PySpark é muito parecido com Tidyverse, né? Veja, para selecionar a coluna, select. Para filtrar linhas, filter. E aí eu vou pegar assim, quem são os jogadores que acessaram a plataforma entre o dia 4 e entre o dia 11 de janeiro. Ou seja, nos próximos 7 dias depois da análise. Perceba, o ponto de corte que eu dei das covariáveis foi 3 de janeiro. Eu quero ver quem vai acessar a plataforma na semana seguinte. E aqui eu tenho só um ponto show para você ver. Então, aqui tem o ID do jogador. E qual foi o artifício que eu fiz aqui? Ó? Eu criei uma coluna com 1, ou seja, eu estou dando resposta a 1, como se fosse o sucesso de uma Bernoulli. Eu estou assumindo aqui que a gente tem um bocado de estatístico, tá? Então, você tem uma Bernoulli 01 para cada jogador. Se ele acessou a plataforma nessa semana seguinte à análise, e eu fixei 1. Só que aqui, nesse conjunto de dados, eu só tenho pessoas que acessou. Tá? E aí, depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um join com o banco de covariáveis. Aí ele vai trazer... Ó, deixa eu mostrar aqui no finalzinho. E aí, tem jogador que tem 1 e tem jogador que não acessou. Então, tem nulo. O que é que eu vou fazer agora? Para quem for nulo aqui, quem for nulo, vire 0. Ou seja, aqui eu tenho as pessoas que acessou a plataforma e esses aqui não acessou. E aí eu vou fazer uma transformação para 0. E aí eu vou usar esse fio NA. Todo mundo que for NA, vire 0 na variável target. E agora meu conjuntinho de dados está completinho. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? E aqui eu vou dar uma verificada, né, se tem null em cada variável. Né? Eu botei aqui um for, então ele vai varrer cada variável e vai verificar se tem null e vai contar. E agora vamos fazer uma pequena análise exploratória. Depois de eu tenho meu conjunto agora pronto. Perceba, o que eu estava fazendo foi ETL. Eu extraí, transformei e dei carga num conjunto prontinho para fazer análise. 9h05, né? Estamos com tempo. Pessoal, eu estou falando muito rápido, falando devagar. Eu estou falando sozinho? Tem gente aí? Não, você não está sozinho, a gente está aqui sim. Beleza. Ó, o pessoal está falando que tá tudo certo. Beleza, vamos lá. Dá para seguir. Então, aqui, o que é que eu vou fazer agora? Eu peguei meu conjunto, eu vou usar esse método aqui, ó, de descritiva. Ele vai fazer descritiva para todos. Vai dar um overview geral, assim, né? Então, ele vai me dizer quantas estatísticas tem cada um, o mínimo, o máximo, a média e o desvio padrão. Na minha variável target, a target aqui, eu estou tratando como uma resposta, né? Do modelo. No linguajar estatístico, a variável é a resposta. O pessoal da computação, eu estou sendo um pouco contaminado. A pessoa está fazendo o doutorado em computação e aí eu estou sendo contaminado com o jargão dos computeiros. E aí a variável resposta, a target aqui, então nós temos, veja que é um conjunto desbalanceado, né? 913 acessou a plataforma e 513 não acessou. Lembra qual é a variável target? Se a pessoa acessou a plataforma naquela semana de análise, ele virou 1, e quem não acessou, virou 0. Tá? Qual é o meu problema aqui?
eu tenho várias estatísticas e informação do jogador. Eu quero saber o seguinte, baseado no perfil dele, será que na próxima semana ele vai ou não vai acessar a plataforma? Tá? Então, eu vou tratar aqui, eu tenho aqui essa variável que é do país, né? Então, como é que eu faço uma tabelinha de frequência, né? Daqui um group by, né? Com essa variável e faço o count. Gente, isso aqui é tidyverse, veja? É group by e count. É assim que você faz uma tabela de frequência, né? Com R lá no tidyverse. Então, o PySpark é muito próximo do... diferente do Pandas, viu? Que o Pandas ainda tem uma sintaxe diferente. Mas o PySpark é muito próximo do Tidyverse. Na verdade, o Tidyverse é muito próximo do SQL, né? Que o PySpark também segue essa ideia. Então, aqui eu tenho uma tabela de frequência cruzada. Agora, veja. Gente, isso aqui é a mesma coisa do Pandas, né? É o crosstab do Pandas lá. Então, eu estou pegando aqui, vendo o país e se foi 0 ou 1 na target, né? Só para a gente ver como é que faz uma tabela cruzada, como é que faz uma tabela de frequência simples, tá? E aqui eu estou olhando meu conjunto de modelagem como um todo e eu vou fazer o seguinte, ó. Se o país for o Brasil, D1, se não, D0. Eu estou categorizando aqui, estou criando uma dummy. Eu não sei se no problema de negócio isso é pertinente, mas eu adotei. E veja, tinha argentinos, brasileiros, em sua grande maioria, e o restante de outros países. Certo? Mas, então eu juntei brasileiros e não brasileiros. Eu fiz a dummy aqui. Para o pessoal que não da estatística ou que não chegou ainda em modelagem, a dummy é uma variável do tipo 0,1, binárias, que a gente utiliza aí de fazer os modelinhos de regressão. E aqui, né, como eu falei, estou usando o if column, que é como se fosse um mutate lá do deployar. Eu estou dizendo, eu quero que a nova coluna seja a mesma, e quando é como se fosse um case when lá do deployar, quando essa coluna for BR D1 e para outros D0. Eu poderia colocar outros valores aqui, tá? Quando, when. Parecendo neném agora. E aqui nós estamos olhando novamente o resultado. Veja que a variável de país agora não tem mais BR de Brasil, AR de Argentina e o S de Estados Unidos. Agora eu tenho um 0,1, uma dummy. E agora meu conjunto está todo arrumadinho já para fazer modelagem, né? Não tem variável categórica, já está com as dummy e as numéricas, tudo arrumadinho para fazer um modelo de regressão. Ou como chamam por aí, modelo de machine learning. Bom, aqui eu só estou olhando novamente como é que está a distribuição conjunta aqui de país e a variável target. Tá? Veja como ficou. E agora eu vou fazer os pré-processamento para a gente partir para machine learning. Bom, eu vou carregar pandas. Vou precisar do pandas aqui. Só. Aqui tudo você tem um Spark Data Frame. Se você quer usar isso para fazer gráficos, como o David mostrou no mini curso anterior, você tem que usar uma função chamada... não vou rodar aqui que eu nem conectei. Mas tem uma função chamada toPandas, tá? Que ele pega o seu Spark Data Frame e transforma no Pandas Data Frame. E aí você brinca de pandas, Matplotlib, Altair, Plotly, Seaborn, e assim, as bibliotecas gráficas que tem e de análise, tá certo?
Mas você não vai conseguir, porque aqui ele está no contexto Spark. Então, ele está rodando tudo no Spark. Perceba, esse data frame, ele está distribuído no seu cluster. É diferente de um Pandas, data frame, que é um arquivo único. Tá certo? Para a gente é muito transparente. A gente acha que está trabalhando com data frame comum, como no Pandas, mas não. Lá atrás, no Spark, ele está distribuído. Cada computador tem um pedacinho desse data frame. E ele roda um pedacinho em cada computador e depois traz a análise de volta. A gente nem sente isso, né? A gente nem percebe que lá atrás ele está fazendo isso distribuído. Mas está fazendo. Então, não dá para brincar de pandas em cima de um Spark Data Frame. Se você quer fazer gráficos que exigem um data frame do pandas, você pega seu resultado, usa o toPandas, né? Eu não vou rodar aqui mais, veja, dfmodelagem.toPandas, ele já ia pegar isso e transformar no pandas data frame. E aí eu posso fazer gráfico, fazer o que eu quiser. Tranquilo? A gente vai passar agora para outra etapa de pré-processamento. Tá? Então, veja, eu já transformei tudo, até minhas dummies eu já fiz aqui antes. Sim. É como se ele estivesse trazendo tudo para seu ambiente, dando collect. Mas mais do que isso, né? Ele vai transformar num pandas data frame. Ele vai transformar num pandas data frame. Bom, então aqui se você quisesse, por exemplo, criar as dummies, você podia usar aqui ó, one hot encode. E antes, se as variáveis tivessem como estava aqui, BR, AR, string, primeiro você tinha que transformar a sua string para um índice e depois aplicaria a one hot encoding, que aí ele ia transformar ela numa dummy. Tá? Então, isso aqui é os recursos da MLlib, que é a plataforma do Spark para fazer machine learning. E aí eu carrego aqui minhas bibliotecas que eu preciso, tá? Que eu só criei a lista de covariáveis. E o que eu vou fazer aqui vou remover da lista o ID do jogador e a target. Tá? Ó, eu peguei o conjunto de dados, ID de jogador é como CPF, né, pessoal? Você não usa CPF no modelo. Tem que tirar ele, viu? Não esqueça, não. É numérico, é o tipo de variável inteira, mas não é uma variável quantitativa, não, viu? Isso aí primeiras aulas de estatística, você aprende isso, o tipo de variável. Apesar de ser número, não é quantidade. Então, tira esse ID aí, não vai servir para nada. E vou tirar target porque não é covariável. É a minha variável resposta, a variável de interesse. Então, quando eu dei o remove aqui, tirei essas duas variáveis e minha lista de jogadores tem só as estatísticas e as informações do jogador. Ó, as estatísticas dele, né? E aqui, ó, se ele tem Facebook, se ele tem Twitter, se ele tem Twitch, de qual país ele é e o tempo que ele está registrado na plataforma. E aqui eu dou um filtro, estou tirando o nu, né? Lembra que tinha uma variável, ou tinha um registro, uma instância no conjunto de dados que tinha uma variável, um nu. Eu poderia aqui, pessoal, fazer algum tipo de imputação. Ó, o remove, eu estou removendo uma linha desse, uma entrada desse vetor, dessa lista, tá? O drop, ele apaga variáveis. O drop, eu apaguei variável. O remove, eu estou removendo como se fosse linhas do conjunto aqui
mas eu estou removendo entradas de um vetor. Veja que isso aqui é uma lista, um vetor. Se a gente pensar em matemática, é um vetor. É uma lista. Então, eu estou removendo valores da lista. Lá em drop, eu estava apagando variáveis. Estava apagando a coluna inteira. Então, aqui eu estou... perceba, eu estou pegando todos, estou filtrando, exceto o ID do jogador 2340. Jonathan, você vai perder um? Vou porque a gente está brincando aqui. Se tivesse a Vera, talvez eu ia tentar imputar esse valor. Mas para mim aqui foi mais fácil eu pagar. É um dataset toy. Eu estou brincando aqui com vocês, tá certo? Latel, na Games Club, ele vai imputar isso aqui de algum jeito. Vai usar algum recurso estatístico interessante, tá? Para tentar ver qual é o melhor valor para imputar esses valores perdidos aí. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a estrutura já de fazer o modelo. Então, eu vou carregar essa biblioteca, o Vector, e o Vector Assemble. E aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, pegue as colunas, lista de covariáveis, e que eu criei aqui, ó, que tem o nome das covariáveis, tá? E a saída vai ser uma coluna chamada preditoras. Ele vai juntar tudo em uma coluna só. Como se fosse uma coluna que tem cada entrada é um vetor. Tá? Então, aí depois eu criei aqui essa instância, né? E apliquei, ó, dei um transform, eu apliquei no meu conjunto, né, de teste aqui de modelagem. E depois eu vou retirar todas as colunas e vou ficar só com essas duas, target e preditoras. Esse é o formato entrada lá no MLlib do Spark. Ele tem a target, a sua variável resposta, e as covariáveis, as preditoras, estão todas em uma coluna só. Tá? Mas é separada por vírgula ali. Ou seja, cada instância vira um vetor. É só para mostrar para vocês aqui, ó. Veja como estava, para ficar mais bonitinho. Levar para um panda só para a gente ver ó, como fica. Aí eu usei o tupandas aqui, só para a gente ver uma visualização. Então, para cada entrada, você tem uma lista de covariáveis. E aí, é como se tivesse só uma covariável. Quer dizer, você tem uma coluna de preditoras com todas as covariáveis dentro. E agora eu vou dividir meu conjunto em treino e teste. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu pego meu conjunto de dados e separo ele em dois pedaços. 80% eu vou usar para treinar meu modelo e 20% eu vou deixar guardado. Tá? Isso é uma simulação da vida real. É assim, porque você treina um modelo com algumas pessoas e depois você usa esse modelo para prever resultados de pessoas que não foi utilizado no modelo. Então, para eu saber se meu modelo está funcionando corretamente, eu tenho que treinar com algumas pessoas e depois avaliar se esse modelo prever bem com aquelas pessoas que não participou do treinamento. Tá claro isso, pessoal? Então, eu divido. 80% é para treinar o modelo e o restante 20% é só para saber se esse modelo é bom ou não. E aí eu vou fazer esse primeiro modelo aqui que eu chamo de modelo nulo. É um modelo nulo, assim, é um modelo bem fácil de implementar, não vai me trazer muito custo. Né? É como se eu tivesse, por exemplo, querendo prever a renda e eu digo, todo mundo ganha renda média. Tá? É uma forma fácil de fazer isso. Eu pego a média e digo, todo mundo recebe a média. Mas aqui, como é um problema de classificação, eu estou dizendo o seguinte, eu peguei
a minha variável resposta, a target, e vi qual é a maior frequência. A maior frequência é de 1. Então, eu disse, olha, todo mundo é 1. Eu vou prever desse jeito. Todo mundo da minha plataforma, todos os jogadores da minha plataforma, na semana seguinte, vai aparecer aqui para jogar. É um modelo bem ingênuo, né? Bem ingênuo. Eu estou assumindo isso. Ó, qual é a maior frequência? A maior frequência é de que as pessoas aparecem. Então, classifica todo mundo como se fosse aparecer. E aí, assim, quando chegar novas pessoas, eu digo, ó, todo mundo aí vai aparecer na plataforma para jogar semana que vem. Independente das estatísticas dele e da característica. É como se eu chegasse num banco e dissesse, olha, todo mundo que eu dei empréstimo vai me pagar. Um modelo bem ingênuo. Mas é um modelo assim para a gente testar as estatísticas e dizer o seguinte, esse é o modelo mais fácil de implementar. Eu pego uma constante e dou para todo mundo. Certo? Então, o que eu fiz aqui foi olhar qual que tinha mais frequência. Apliquei um para todo mundo, ó, target pred, que é isso. Como foi que eu fiz? O if column, o nome da nova variável é a target predita, tá? Dê valor 1, lit igual a 1. E depois selecione só a target, pred e a target. Ou seja, o verdadeiro valor, se a pessoa apareceu ou não para jogar, e a previsão que eu fiz. Qual foi a minha previsão? Todo mundo apareceu. E aí eu erro aqui, erro aqui, erro aqui, erro aqui, erro aqui, erro aqui. Vou errando. Será que esse é um bom modelo? Bom, ó, se é bom, não sei, mas eu consigo implementar alguma coisa. Tá certo? Vamos ver. Eu gerei aqui a matriz de confusão e tinha o seguinte. Aqui na linha é a verdadeira, o real valor, 0 ou 1. E aqui na coluna é o valor predito. Todo mundo foi 1, ninguém foi 0. Eu disse que todo mundo era 1. Olha, tinha 100 pessoas que não apareceu na plataforma na semana seguinte de análise, e eu disse que ela tinha aparecido. Muito ingênuo esse modelo, mas é um modelo nulo. É aquela coisa assim, eu vou utilizar esse valor e vamos ver o que é que vai dar. O que é que aconteceu aqui? Eu tenho umas métricas de avaliação, né, da performance do meu modelo, que eu pego aqui. A acurácia é a taxa de acerto do modelo em todas as instâncias, tá? Ou seja, eu pego os zeros, que foi classificado como 0, e os verdadeiros uns, que foi classificado como 1. Quantos zero foi classificado como 0? Nenhum. Todo mundo foi classificado como 1. Ó, todos os zeros foi classificado como 1. Então, quantos zeros foi classificado corretamente? 0. Quantos uns foi classificado corretamente? 193. Então, eu peguei a taxa de acerto e dividi pelo total aqui. Peguei o total de acerto e dividi pelo total de pessoas. Aqui, perceba que é no meu banco de teste, tá? Ou seja, eu acerto, em geral, eu acerto em 65% das pessoas. Eu tenho uma outra medida aqui, que é a chamada de precisão. Eu vou pegar o seguinte, ó. Quantos acertos eu tenho entre aquelas pessoas que eu classifiquei como positivo? Então, ó, eu classifiquei 293 pessoas como positivo e dessas, 193 realmente eram 1. Então, eu pego esse no total da coluna. Ou seja, entre os classificados como 1, né, eu tenho 100%. Opa, desculpa. Entre os classificados como 1, eu tenho 65,87% classificado corretamente. E agora eu vou calcular a sensibilidade, que eu vou pegar o seguinte, ó.
que também é conhecida como recall, ou taxa de verdadeiro positivo. Eu pego assim, entre aqueles que eram 1, quantos foram classificados como 1? Então, quantos eram 1? 193. Quantos eu classifiquei como 1? 193. Então, ó, 193 dividido por 0 mais 193 vai dar o quê? 100%. 1. Ou seja, todo mundo que apareceu na próxima semana foi classificado corretamente. Tá? E aqui eu tenho uma medida chamada de F1 score, que é uma média harmônica entre a precisão e a sensibilidade. Tá? Ou seja, é uma média um pouco diferente, porque se um desses for baixo, o F1 score também vai ser baixo. Então, o F1 aqui deu 0,794, ou seja, 79,42%. E aqui eu estou utilizando o Scikit-Learn Metrics para fazer essas medidas de forma direta. E perceba, eu calculei a precisão, a sensibilidade, o recall e o F1, né, para o label 1, o rótulo 1. Eu posso calcular por 0 também. Veja por 0. As estatísticas é tudo zerada. Eu erro tudo. Para para quem é do 0, todo mundo foi classificado como 1. Veja, o modelo era bom se todo mundo fosse 1. Mas para os zeros, eu erro tudo. E como eu tenho mais de 30% na classe 0, eu tenho um problema grande aí. Ou seja, eu vou errar em bastante pessoas. Então, será que tem um modelo melhor do que esse? E aí, o que eu espero? Qualquer modelo que eu ajuste seja melhor do que o modelo nulo. Se eu sair do achismo não, da facilidade de eu dou uma constante, classifico todo mundo como 1. Ou, por exemplo, se fosse um problema de regressão, pega a média aí, todo mundo é a média. Esse é o meu modelo nulo, é o mais simples que tem. Eu espero que qualquer modelo aprimorado, onde eu leve em consideração toda a teoria estatística, né? Pensa aí vai vir uma regressão logística aqui agora. Uma regressão logística, onde eu tenho lá as covariáveis, matriz de desenho, né? Eu tenho lá uma função de ligação, e aí eu vou calcular, fazer a máxima verossimilhança, enfim, toda aquela estatística. Eu espero que todo esse esforço me traga um modelo que acerte mais do que o modelo nulo. Então, o meu modelo nulo é o baseline. Então, eu faço ele só para dizer, olha, esse modelo que eu estou aplicando aqui já é melhor do que eu adotar uma constante. Então, agora eu vou fazer modelo mesmo. Então, eu vou usar aqui a biblioteca PySpark ML, do MLlib Classification, que é um problema de classificação, e eu vou importar a regressão logística. A maioria de vocês que estão aí, que são estatísticos, conhece regressão logística. Vocês têm aí um dos melhores, os melhores, praticamente, estatísticos para modelagem está aí na UFPR, o Valmes, o Wagner, o Anderson Suara, só os feras aí. Qualquer dúvida, pergunta a eles, tá? Se eu errar aqui também, reclama com eles. Pede para eles puxar minha orelha depois. Então, aqui eu vou colocar como feature, tá? O pessoal lá da computação chama de features, as covariáveis, tá? Nossa, preditoras, as covariáveis, eles chamam de features, tá? Então, quais são as colunas de features? Preditoras. E qual é a variável de rótulo? Qual é a variável resposta? É target. E a variável predita, você quer que eu chame de quê? Chame de target pred. Pronto. Aí eu pego o modelo, aplico no meu banco de treino, no data frame de treino. E aqui, ó, ele já me dá o interceptor, né?
Lembra que tem lá, você tem uma Bernoulli, 0,1 como resposta, né? Aí você tem para cada um, né? No final você tem uma binomial, a função de ligação logística. Aí seu desenho lá, o seu beta 0 mais beta 1, x1 mais beta 2, x2, mais beta 3, x3, mais, beta p, xp. Então tá aqui os seus betas. O beta 0 é esse. E aqui eu estou fazendo o quê? Transformando no banco o modelo já foi ajustado, né, no banco de treino, eu estou aplicando esse modelo no banco de teste. Lembra que eu falei para vocês? Eu separo em dois. Eu pego um conjunto de treino o modelo ali, o pessoal de teste nem está vendo, está de olho fechado lá, eu não sei de nada desse modelo, eu não vou participar disso aí. Aí depois você pega esse modelo e aplica naquele pessoal que está lá que não tinha visto o treinamento. E vamos ver se esse modelo vai performar bem ou mal. Então, eu aplico aqui, veja como é que estava a linha, né? Então, a primeira linha target é igual a 1, quais as preditoras, tá certo? A probabilidade de ter esses valores e qual foi o target predito. E para cada linha você tem isso. Então, aqui eu peguei as duas colunas, a target pred, que são os preditos, e aqui o verdadeiro valor da target. Lembrando, trazendo para o problema de negócio, o que é a target? Se as pessoas, se os jogadores apareceram na semana seguinte de análise para jogar. Então, eu tenho aqui, ó, essa pessoa não apareceu, essa apareceu, essa apareceu, essa não apareceu. Ó, essa não apareceu e eu disse que ela não tinha aparecido. Essa não apareceu e eu disse que ela tinha aparecido na plataforma. Então, aqui é os preditos e aqui é o verdadeiro valor. E aí eu faço a minha matriz de confusão. Então, eu tenho aqui, ó, 61 pessoas que era 0 e eu classifiquei como 0, e 39 pessoas que era 0 e eu classifiquei como 1. Tinha 33 pessoas que tinham aparecido na plataforma e eu previ que ela não ia aparecer. E 160 pessoas que ela apareceu na plataforma e eu tinha previsto que ela não, ou que ela ia aparecer. Tá? Então, aqui eu posso calcular a minha taxa de acerto, a acurácia, né? Eu pego quantos eu acertei? 61 mais 160. Do total de quantos? 293. Então, eu pego 61 mais 160, divido por 293 e vou ter minha acurácia. Ó, eu acertei 75% no total do meu dataset de teste. Já é melhor do que o outro, né? O modelo nulo era uma taxa de acerto de 65%. E a precisão? O que é a precisão, pessoal? Entre aqueles que eu classifiquei como 1, quantos realmente era 1? Ó, do total que eu classifiquei como 1, 39 mais 160, quantos desses realmente era 1? 160. Então, é 160 dividido pela soma desse. Ou seja, quando eu digo que uma pessoa vai aparecer na próxima semana, né, 80% deles realmente aparece. Tá certo? Precisão. Minha sensibilidade. Entre aqueles que realmente apareceram na semana seguinte, quantos deles eu previ que iria aparecer? Ou seja, 160 eu disse que ia aparecer e realmente apareceu. Do total de quantos que apareceu? 193. Ou seja, a minha sensibilidade diz o seguinte, que 83% das pessoas que realmente apareceu, eu tinha dito que ia aparecer. Precisão é diferente de sensibilidade. E aqui a F1 score é a média harmônica disso. Então, perceba, como os dois são altos, a média harmônica é alta. Então, aqui é o F1 score de 81,63. Agora sim, eu não preciso ficar calculando desse jeito. Eu estou fazendo aqui
para que a gente entenda. Mas você tem aqui, ó, esse método que é de avaliação, tanto para binária como multiclasse. Você pode ter regressão logística multilabel, né? Quando você tem ali, em vez de ter uma binomial, você tem uma multinomial. E aí eu calculo essas medidas tudo. Eu não preciso ficar olhando, contando, fazendo a mão. Eu utilizo aqui, ó, uso o meu classificador. Quem é a variável label? Target. Quem é a coluna de predição? Target pred. Pronto, criei meus avaliadores. Agora eu digo, aplique esses avaliadores naquela dataset predita observada. O que é o dataset predita observada? É esse aqui, ó, que tem a coluna entre os verdadeiros valores e os valores preditos. Tá? Então, eu vou aplicando o avaliador e digo, ó, eu quero a precisão, eu quero o recall, eu quero o F1 score para os label 1. Ó, aqui eu coloco quem é o label para o label 1. Metric label. Eu quero que calcule essa métrica para o label 1. Eu quero que calcule essa métrica para o label 0. Gente, usar um notebook sem um monitor grande é uma tortura. Quem está acostumado já a usar 2 monitores. Então, eu rodo isso aqui, dou um print e ele vai me dar aqui as medidas. Ó. Então, minha regressão logística performou bem melhor. Lembram, gente? Quando eu fiz o modelo nulo, a precisão e o recall para o label 0 era 0. Ele errava tudo. Se todo mundo eu classifiquei como 1, quem foi realmente 0 era errado. Agora não, agora ele tem um acerto muito maior que 0. As estatísticas estão bem melhor. Tá certo? Esse AUC aqui é a área sobre a curva ROC. A gente está 20 para as 10, não vou me prender aqui, tá? Mas aí depois vocês conversam aí com seus professores, eles vão explicar melhor o que é a área sobre a curva ROC. Ou vocês mesmos procuram, tá? É uma medida também de avaliação do modelo. E aqui agora eu vou fazer uma árvore de decisão, né? Que é um modelo de classificação baseado em árvore. Ele vai quebrando suas variáveis em grupos, né? Não vou explicar aqui também o que seria uma árvore de decisão. A ideia aqui não é uma aula de aprendizado de máquina, de modelo estatístico, é uma aula de PySpark. Como é que a gente vê isso no PySpark? Tá? Então, mas aqui eu tenho um método, ó, o Decision Tree Classifier. Então, aqui ele faz uma classificação com árvore de decisão. A árvore de decisão também serve para fazer regressão. Tá? Então, seria um Decision Tree Regression. O outro método, se fosse regressão, mas a gente está falando de classificação. E aí, novamente, a mesma sintaxe agora. Eu só uso, em vez do regressão logística, eu uso um classificador de árvore de decisão. Qual é a variável? Quem são as covariáveis? É a coluna preditoras. Quem é a resposta? Target. Quem é o nome da coluna que você quer que saia as previsões? Eu quero que saia na target pred. Qual a profundidade máxima da sua árvore? 5. Tá? Eu estou dizendo aqui que é 5. Diferente do modelo de regressão, onde a gente tem os parâmetros estimados, né? Aqui a gente tem os hiperparâmetros. A gente define o hiperparâmetro de forma ad hoc, a gente pode simular, tunar o modelo, a gente vai ver um pouquinho isso no final da aula. Mas aí você vai testando qual é o melhor valor de hiperparâmetro. Aqui no máximo, sua árvore vai descer até quando? A profundidade máxima 5 aqui. Então, eu pego o modelo que eu defini, treino, ajusto, né? Dou um fit no banco de treino. Depois eu pego o modelo treinado e transformo o banco de dados de teste. Então, eu treino no banco, depois eu aplico no banco de teste para ver a performance do modelo.
E aqui eu tenho meu resultado final, as variáveis preditas e reais, e minha matriz de confusão. Tá? Então, eu vou olhando aqui minhas estatísticas. Alô. Qual foi aí, velho? Oi? Acho que se confundiram aí, né? Ou já deu minha hora, eu tenho que desligar. Qual foi aí? Pode Não, continuar? acho que ainda não deu a hora. Acho que você pode ficar mais um tempinho. Vamos lá. Então, aqui, minha árvore... Porra, não... viado, que... Eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto aí. Vamos seguir. E veja, o recall, o F1 score da árvore de decisão com profundidade 5 já performou não tão bem, quer dizer, foi razoável, mas não foi tão bem quanto a regressão logística. Tá? E agora aqui eu vou fazer uma floresta aleatória, um random forest. O random forest é como se fosse várias árvores. Eu treino várias árvores e depois combino os resultados das árvores. Eu tenho uma floresta. Tá? Então, eu tenho uma floresta aleatória com 100 árvores e a profundidade da árvore 3. E a mesma coisa, tá, pessoal? O random forest classificador, qual é a feature? A coluna preditoras. Quem é a variável, a coluna de rótulo? A resposta target. Você quer que os resultados de predição vá para qual coluna? Eu quero que vá para target pred. Qual é a profundidade máxima da sua árvore? É 3. Você quer fazer quantas árvores nessa floresta? Eu quero 100 árvores. Então, ele vai treinar uma árvore, vai treinar outra árvore, vai treinar 100 árvores e vai juntar os resultados. E vai melhorar a previsão. É o que se espera. Então, eu defini o modelo, ajustei, dei o fit no banco de treino, depois eu pego o resultado do treino. Veja, até botei aqui, ó, isso demorou 1 minuto só treinando. Eu ajusto o banco de teste e calculo as minhas estatísticas. Tá? E vejo aqui, ó, o resultado. Eu posso fazer com 100 árvores e a profundidade 5. Eu fiz aqui. Vai melhorando um pouco. Agora, eu fiz com profundidade 7 e 100 árvores. Já melhorou um pouco. Se você pegar essa estatística e comparar com a regressão logística e com a árvore e com os outros modelos, está melhor. Eu posso fazer com 1000 árvores, profundidade 5. Aí eu fiz. Estou melhorando. O que eu queria mostrar aqui é o seguinte, ó. Eu posso fazer com 6 e 1000 árvores. Eu posso fazer isso a vida toda. Tá? Mas ó, já melhorou um pouco aqui. O que a gente faz na prática? Você cria o que a gente chama de tunagem de modelo. Tá? Na estatística é simular. Veja, no modelo de regressão, você utiliza o máximo verossimilhança, faz lá o Newton-Raphson, enfim, e estima os betas do modelo. Alô? Alô, Aleluia, Lucas. cara. Oxi. Ô, eu passei do bagulho de jumpear, viado. Não dava pra jumpar pelota, mano. Tem alguém que dá para mutar Lucas, por favor? Lucas. A gente acabou de mutar. Lucas, se você tiver alguma pergunta, por favor, mande aqui no chat. Tá bom? Ou espera até o fim da apresentação para poder fazer as perguntas, direcionar pro apresentador. Obrigado aí, os hosts. Então, o que a gente faz no modelo de machine learning, você não estima um parâmetro, você determina o parâmetro, o hiperparâmetro. Então, o que a gente faz? A gente simula. Qual é o melhor? É 3, 5, 7? Quantas árvores é melhor? É 50, 100, 1000? Quantas árvores eu preciso? Então, é o que a gente chama de tunar. Eu vou fazer um grid, então eu vou pegar aqui o grid do parâmetro,
Eu tenho 2 métodos para fazer tunagem do modelo. Eu vou passar bem rapidinho esse final agora, porque a gente já está se aproximando do horário aí. O primeiro eu vou definir um modelo, é uma árvore ou uma floresta aleatória. Vou definir aqui meu pipeline, né? Ele vai fazer as florestas, tá vendo? Depois, eu vou usar esse grid. Olha o que eu estou fazendo. Eu quero testar a máxima profundidade 5, 7, 9 e quero testar 50, 100 e 1000 árvores. Eu não preciso ficar fazendo uma por uma, um modelo por cada modelo. Eu defino meu grid e boto para rodar. Tá? Aí tem 2 formas de fazer. E o TVS, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar seu banco de treino, vai dividir em 2. O de treino, tá? Eu estou dividindo aqui em 80% e 20%. Então, ele vai pegar 80% do seu banco de treino, vai treinar um modelo e vai testar nos 20% do treino. Aí vai encontrar o melhor modelo, ou seja, quais são os que têm os melhores hiperparâmetros, que te dá as melhores métricas do modelo. Depois ele pega, aí você definiu, por exemplo, com esse treinamento, os hiperparâmetros melhores são 1000 árvores e profundidade 3. Aí ele pega esse modelo e roda no banco de teste. Tá certo? Então, aqui pelo método TVS, eu quebrei o banco de treino em 80 e 20, apliquei, né, ajustei aqui o modelo, e aqui eu pego as métricas. Eu disse o seguinte, ó, eu quero que você selecione o modelo pelo F1 Score. Perceba que tem várias métricas. Tem acurácia, precisão, tem o recall. Qual é a métrica que você quer que eu use? Eu quero que você escolha o modelo pelo F1 Score. Tá? Então, ele pegou o banco de treino, pegou 80% desse banco, ajustou um modelo, aplicou nos 20% restantes, calculou o F1 Score para cada um dessas combinações. Deixa eu tirar isso aqui. Das combinações de profundidade de árvore e número de árvores. Então, ó, 7 de profundidade com 1000 árvores, F1 deu 0,7457. Com 9 árvores, ou 9 profundidade e 100 árvores, já deu esse de cá. Ou seja, ele vai treinando o modelo e vendo o F1 Score. E aí ele pega o que tem o melhor F1 Score e aplica no banco de teste e me dá as estatísticas. Tá certo? E tem outra forma de eu fazer isso, que é o cross-validator. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meu banco e vou quebrar em pedaços iguais. Por exemplo, eu usei aqui o K-fold com 3 folds. Ou seja, ele pega o seu banco e quebra em 33%, 33%, 33%. Aí ele faz o seguinte, ele pega o primeiro e o segundo pedaço, treina o modelo aí e usa o terceiro pedaço para testar. Depois ele pega o primeiro e o terceiro, treina o modelo aí dentro e usa o segundo para testar. Depois ele pega o segundo e o terceiro pedaço, treina o modelo e testa no primeiro pedaço. Aí ele calcula as estatísticas de cada uma desse treinamento e teste e depois calcula a média desse, por exemplo, a média das métricas. E aí ele vai te dizer qual o melhor hiperparâmetro, qual o melhor modelo. Tranquilo, pessoal? Veja, o conceito a gente pode pegar pelos livros e tal, mas não é difícil fazer isso aqui no PySpark. Tá certo? Eu vou deixar esse notebook lá no Kaggle, ou no Kaggle não, no GitHub. Eu criei esse repositório aqui, ó, nesse... Vocês estão vendo? Deixa eu fechar aqui para ver. Estão vendo? Eu tenho esse repositório, esse aqui é meu Git, Jonatas,
e tem esse repositório que eu criei aqui, ó, PySpark, Semana Estatística PET, o FPR22. Eu deixei os 3 conjuntos de dados e esse notebook. Esse notebook que a gente está vendo aqui agora já tá lá no GitHub. Tá? Então, tudo isso que a gente fez, vocês podem refazer. Tá bom? Veja, a sintaxe é muito próxima do R. Não tem muita diferença. O que é legal? Você escreve em Python, ele interpreta lá no Spark, distribuído no cluster, e te devolve os resultados. Tá certo? Então, assim, treinei meu modelo, agora eu vou prever quais que vão participar, vão entrar na plataforma ou não. Aqueles que, se meu modelo estiver bom, eu confiar nele, eu não preciso... deixa eu olhar o chat aqui, peraí. Eu não preciso, por exemplo, fazer uma campanha com todos os jogadores da plataforma. Eu só vou em busca daqueles que têm probabilidade baixa, ou seja, ele foi classificado como não vai aparecer. Então, eu, ao invés de procurar todo mundo, eu só vou ligar, ou vou mandar SMS, ou mandar um zap, ou mandar um e-mail, só para aquelas pessoas que têm uma probabilidade alta de não aparecer na plataforma. Essa mesma ideia usa lá no banco. Ou seja, eu vou cobrar quem? Eu vou esperar, a probabilidade do cara me pagar na próxima semana é muito baixa, ou seja, ele vai classificar como 0. Então, eu vou ligar para esse. Aquele que tem a probabilidade alta de pagar, eu não vou gastar tempo e dinheiro ligando para essa pessoa. Ele vai pagar. Se não pagar, depois eu olho. Enfim. Campanhas de marketing, bancos, enfim, todo mundo utiliza essa ideia de classificação para resolver vários problemas de negócio. Gente, me desculpa, eu falo muito, tá? Se eu não conseguir passar, assim, compartilhar o conteúdo com vocês como vocês esperavam, dê uma olhada na documentação. Se eu falhei em algo aqui, desculpam, me corrijam, mandam uma mensagem aí, Jonas, ó, você escorregou aqui, tem problema não, certo? A gente está aprendendo juntos aqui. Bom, eu vou tirar aqui a tela. Eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, vou só 2 pedidos, ainda temos 80 e poucas pessoas aí. Próxima semana vamos ter o Encontro Baiano de Estatística. Temos uma programação muito boa lá. Estatística e saúde é o tema. Vai ser transmitido pelo YouTube. Vai ser presencial também aqui em Salvador. Quem quiser vir para Salvador, se inscreve aí, vem para cá. Tá sol por aqui, tá? Quem não puder vir, acompanhe aí pelo YouTube, mas se inscrevam, tá certo? Outra coisa, nós estamos com aberta a pesquisa do State of Data. É uma pesquisa do Data Hackers. Eu estou como apoiador aqui com a Quantitativamente nessa pesquisa. A ideia é criar um panorama dos profissionais que atuam com dados no Brasil. Ano passado, a gente teve 2.000 e poucas pessoas respondendo, muito pouco, muito pouco. No Brasil inteiro, só 2.000 pessoas têm que responder a uma pesquisa dessa, imagine, muito pouco. Então, entra aí, eu vou deixar o link no chat, mas responda, por favor. Certo? State of Data. Eu tenho um link, enquanto vocês estão... Deixa eu pegar o link personalizado aqui, da Quantitativamente. Letícia, meu Deus, o senhor, é você mesmo, tá, Letícia? Não precisa chamar de senhor, não, por favor.
Apesar da minha calvície, eu só tenho 36 anos. Meu Deus, Senhor. Deixa eu pegar aqui o link da pesquisa. Vou botar aí no chat para vocês. Não, eu ainda não. Eu preparei até um... Eu sou professor, era professor conteudista ali na Fly. Eles estão com, inclusive, com o curso de PySpark aberto aí na... Eu estava transmitindo pelo YouTube toda quinta-feira. Tá? Eu não sei se está disponível ainda. Eu preparei o conteúdo desse curso lá para eles. Mas, por enquanto, não. Minha vida está corrida dentro do governo. Estou com um pesquisador na Fiocruz. Estou fazendo doutorado. Mas em breve, talvez eu vá preparar algum conteúdo aí de Spark, PySpark, mas com a linha de não trabalhar só com PySpark, mas trabalhar com as 3 linguagens. Spark SQL, Spark LA e com PySpark. O link do blog, deixa eu pegar aqui, Sei Data Lab. Ai, Rodrigo, a gente precisa voltar com esse blog aí, tá? A gente começou com a ideia desse blog. Quem quiser escrever nesse blog, ajudar a gente, tá? Tem esses 2 posts aí, mas a gente não teve fôlego para continuar. E aí, aqui eu falo o que é Parquet e como é a diferença do CSV. A ideia era fazer mais posts, tá? Eu tenho também essa página quantitativamente. Quem quiser dar uma moral aí, segue lá no LinkedIn, no Instagram. Tá? E aí vai me ajudar também eu preparar mais conteúdo. Bom, pessoal, é isso. Eu falo muito. Não, imagina. A gente do PET que agradece a sua participação aí. O curso foi muito bom. Eu vou deixar aqui disponível também o link do GitHub para o pessoal, para caso vocês queiram acessar. Eu vi que Valeu. o João, acho que o João Vitor perguntou quando que ia estar disponível a gravação. Provavelmente na semana que vem, tá, pessoal? Então, semana que vem, lá no canal do PET, no YouTube, vocês vão conseguir ver a gravação dos 3 minicursos que a gente teve hoje. Então, se alguém quiser rever a aula de hoje, vocês vão poder rever também, ou caso não tenha conseguido ver alguma das anteriores, vocês também vão poder ver. E também vou aproveitar para pedir para vocês seguirem a gente lá no canal do PET também e nas redes sociais, que a gente está sempre postando bastante coisa. E queria agradecer de novo ao professor pelo minicurso, que foi muito bom. Por nada, eu estarei sempre disposto. Se vocês me chamarem, eu vou para Curitiba. Olha, pode deixar, viu? Porque ano que vem a gente já está aqui até pensando em alguns eventos que a gente pretende fazer. Se a gente tiver verba, a gente convida você para participar aí. Ah lá, o professor Valeu. já falou que está anotado. Então, já fica aí esperando aí que talvez surja ano que vem um convite para vir aqui para Curitiba. Infelizmente, a gente não tem sol aqui, igual tem aí. E aqui só chove, mas dá para aproveitar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. O pessoal está agradecendo no chat pela Tô vendo alguns aqui. Léo, apresentação. Camila Braz. Camila Braz trabalha comigo aí. Léo é um grande amigo. Anderson, um parceiro aí de pesquisa também. Obrigado, Anderson. Bom, eu vou ficar disponível aí, se vocês quiserem me mandar uma mensagem, procura lá no LinkedIn, tá? Adiciona lá, procura lá quantitativamente, tem o meu perfil também de Jonatas. Eu vou botar aí no chat. Desculpa aí, tô fazendo propaganda aí, né? Não, imagina. Esse espaço aí é para
fazer propaganda agora. Beleza. Valeu, Arthur. Muito obrigado a todos vocês, tá? Então é isso, pessoal. Amanhã tem mais semana acadêmica, ainda não acabou para a galera que está em Curitiba. Olha aí, é. Vai ter o evento presencial, a gente vai ter palestras, vai ter mesa redonda, vai ter apresentação de trabalhos e sexta-feira vai ter um coffee break, então tem comida. Então acompanha até o fim do evento. E também vai ter um sorteio de alguns brindes, mas aí é surpresa, então vocês vão ter que acompanhar a semana acadêmica aí presencial para quem está em Curitiba, caso vocês queiram saber quais são esses sorteios aí que a gente vai ter na sexta-feira. Mas eu acho que por hoje é isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção de vocês. Acho que a gente já pode encerrar a gravação, né, Amanda? Sim, sim. 10